Suspense e terror andam de mãos dadas nos becos sinistros do cinema. E é por isso que hoje eu resolvi trazer aí uma misturada desses gêneros pra vocês. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e hoje eu trouxe uma lista com 7 filmaços de suspense e ou terror. E digo isso porque alguns filmes vão ser só de suspense, outros vão ser só de terror, e alguns vão misturar os gêneros na mesma obra. E olha que eu aposto que a lista de hoje tá cheia de filmes que vocês ainda não assistiram. Então fica comigo até o fim. Bora pra lista depois da vinheta. E a gente abre a lista de hoje com Stranger in the Woods, Um Estranho no Bosque, filme de suspense que foi lançado em 2024 e que está disponível para alugar na Prime e para assistir na HBO Max. A história acompanha Olivia, que perdeu o namorado em um acidente e sobreviveu a um episódio que quase lhe custou a vida. Para tentar lidar com o trauma, ela aceita o convite de alguns amigos para passar dias em uma cabana afastada. Só por essa sinopse já dá pra perceber que vai dar merda, né? Mas vamos seguir aqui. O local pertence a Clayton, meio-irmão de Sam, um dos amigos da Olivia. Desde o primeiro momento dá pra sentir algo estranho nele, sempre armado, reservado e claramente desconfortável com a presença do grupo. Clayton mostra logo a sua antipatia, principalmente pelo cachorro que Olivia leva junto. O filme até constrói uma ambientação sombria e traz elementos que ajudam a criar tensão, mas peca um pouco na construção dos personagens secundários. Alguns deles, como o casal Liam e Teresa, acabam quebrando o clima de suspense e deixando a história com um tom quase cômico ao invés de assustador. Apesar de um elenco adulto, muitos personagens agem como adolescentes, e ironicamente Olivia, a que mais deveria estar abalada, parece ser a mais centrada ali do grupo. Quando seu cachorro desaparece, ela se mostra decidida a investigar o que está acontecendo, e curiosamente é esse desaparecimento que sustenta boa parte do interesse no longa. Vocês vão ter que perdoar alguns clichês do gênero, como sombras misteriosas na floresta e um quarto trancado ao qual só o dono tem acesso. Nada que prejudique muito. Apesar de belas paisagens, especialmente nas cenas próximas do lago, um início promissor e alguns momentos noturnos muito bem filmados, Um Estranho no Bosque é um bom filme, mas que não aproveita todo seu potencial, infelizmente. Funciona muito bem como suspense, mas realmente podia ser ainda melhor explorado. Se tu já assistiu, coloca aí nos comentários o que tu achou do filme, e se não viu ainda, aproveita enquanto tá nos streamings porque vale a pena. The King Tai, no Brasil, A Menina do Mar, é um filme de suspense e drama canadense lançado em 2023 e que também segue disponível para alugar na Prime ou para assistir na HBO Max. A trama se passa em uma pequena vila de pescadores em uma ilha, onde Isla, uma criança com poderes especiais e míticos, aparece. Sua presença abala a ordem social do local, levando a comunidade à beira de uma guerra civil, enquanto os moradores discordam sobre se a criança foi enviada com um propósito espiritual maior. Sob uma direção afiada, a personagem funciona como um espelho que revela as fissuras de uma comunidade aparentemente unida, mas que aos poucos vai transparecendo seus impulsos egoístas, ambições e conflitos internos. A ambientação desempenha papel essencial na construção do clima sombrio da obra. A vila isolada e decadente reforça a sensação de aprisionamento ali. Seus habitantes rejeitam qualquer contato externo, nem mesmo recorrem a médicos ou clínicas que fiquem fora da ilha, o que acentua o tom de conservadorismo e a devoção quase religiosa à jovem Isla. Esse contexto dá origem a choques ideológicos entre os moradores, divididos entre a fé cega e a razão. Mesmo sem recorrer à violência gráfica, o filme provoca impacto em diversas cenas marcantes. No terço final, a tensão atinge o auge. As revelações e eventos se acumulam em uma sequência explosiva, deixando o público em suspense e aberto a diferentes interpretações. E sim, eu tô falando assim de forma bem ampla para não dar spoilers, tá? O filme entrega uma obra instigante e provocadora, uma narrativa que, mais do que resposta, busca despertar reflexões sobre fé, poder e a fragilidade da vida humana. Aproveitem para assistir enquanto ainda segue nos streamings e nos contem nos comentários o que vocês acharam. Agora a gente sai um pouquinho do suspense e entra mais no terror. Escravos de Satanás, que é um filme da Indonésia lançado em 2017. É importante salientar que esse filme é uma espécie de remake e ao mesmo tempo prequel do filme original, que foi lançado em 1982. Depois da morte da matriarca, uma família é assombrada pela presença fantasmagórica dela ou de alguém que é praticamente igual a ela. O filme avança e eles encontram uma carta não enviada na mesa da avó, que tinha como destinatário um homem chamado Budman, um escritor ocultista. História vai, história vem, e eu tô falando dessa forma bem vaga para não dar spoilers demais. O fato é que o tal do Budman tinha escrito um artigo sobre um culto de fertilidade que adoradores de Satanás estavam envolvidos, e eles visavam mulheres estéreis que desejam ter filhos, com a ressalva de que o último filho fosse entregue voluntariamente em 7 anos. Não sei se vocês lembram disso, mas a galera que é mais das antigas acho que vai lembrar. Tinha um negócio nos anos 90 que quando tu colocava algumas músicas no disco pra rodar o contrário,
dava umas mensagens subliminares do capeta e tal, e tinha uma história lá de que a Xuxa tinha vendido a alma da filha, que em 7 anos ela ia ter que entregar a criança, então pode ter alguma relação com esse negócio aí dos 7 anos. Bom, já viu tudo, né? Os caras foram mexer com o capeta, então a gente sabe o que esperar. A não ser que eles fossem o super Xandão, que sai na porrada até com o diabo, não acho que isso vai ter um final muito feliz pra essa família, não. Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Falando nisso, aqui no Capivara Zumbi eu já lancei um vídeo com uma lista de filmes de terror com demônios, ou seja, filmes que tenham essa temática de demonologia e tenham o capiroto em sua trama. Eu vou deixar o card aqui em cima nas telas finais para tu conferir depois que este vídeo aqui acabar. Mas retomando aqui, algo bem interessante é que esse filme se passa na Indonésia, e isso meio que torna a produção um tanto quanto diferente, porque ao invés de grandes mansões, por exemplo, temos aqui uma casa simples, pobre, que apesar de ter um tamanho médio, não é pequena, mas ela é limitada, né? E portanto as cenas mais tensas precisam ser criativas. E o filme consegue implementar essa criatividade para funcionar bem. Ou seja, acabou aquela história que fantasma é tudo burguês, porque aqui a gente tem demônios e fantasmas em uma casa mais humilde mesmo. De qualquer forma, eu com certeza indico esse filme como uma oportunidade para vocês que não conhecem o cinema indonésio de terror, que eu diria que é sim uma boa porta de entrada, até porque, caso tu não saiba, esse país tem lançado várias outras obras de terror aí que são bem relevantes no cenário mundial, como Fortuna Maldita, de 2018, e O Terceiro Olho, que é de 2017. E tem outros também, mas enfim. Para nós que somos brazucas e gostamos do gênero de terror, é uma boa chance de assistirmos a uma obra do gênero que a gente já curte, mas com peculiaridades de uma cultura com a qual a gente não tá tão habituado. Para resumir, Os Escravos de Satanás é um filme que se sai muito bem em criar uma ambientação de tensão, angústia e medo quase palpáveis, capaz de equalizar muito bem suas particularidades culturais. Há elementos de terror que podem ser absorvidos facilmente por qualquer fã do gênero, independentemente do país. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível para assistir no YouTube Premium, na Google Play Filmes e TV e na Apple TV. Então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Agora aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, manda um salve, qualquer coisa que ajude no nosso engajamento, porque é isso que vai fazer o nosso vídeo chegar em mais pessoas e assim o Capivara Zumbi consegue crescer. Aproveita também, segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket pra quem tá mais apressado, sabe? 1 minutinho, 2 no máximo, e tu já sai de lá com dicas novas também. Não leva nem 2 segundinhos pra vocês e pra nós faz toda a diferença. O Pablo, o editor, eu, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de vocês. Agora bora pro resto da lista. E agora a gente volta pro suspense, Criaturas do Farol, lançado em 2025, que assim como os primeiros filmes da lista de hoje, também está disponível para alugar no Prime Video ou para assistir já direto na HBO Max. Emily desafia as expectativas da mãe e embarca em uma jornada marítima solitária que termina em desastre quando uma tempestade devastadora a deixa à deriva. Resgatada por Ismael, o enigmático faroleiro de uma ilha isolada, ela se vê presa em um ambiente onde a linha entre o real e o imaginário se dissolve lentamente. A convivência entre os dois é o núcleo da história, uma relação tensa movida por desconfiança, solidão e traumas não ditos. Com apenas esses personagens em cena, o filme aposta na sutileza das interações humanas e no poder do silêncio, criando um suspense constante que nunca revela completamente as suas intenções. Visualmente, Criaturas do Farol impressiona. A tempestade inicial é bem impactante, e a fotografia alterna entre paisagens vastas e opressivas e o confinamento da casa do faroleiro, refletindo o conflito interno dos protagonistas. A trilha sonora melancólica reforça o sentimento de isolamento e de instabilidade emocional. Criaturas do Farol é um experimento interessante sobre luto, medo e solidão. Um filme que, mesmo com seus pequenos problemas, conquista pela intensidade das atuações e pela capacidade de manter o espectador imerso em um desconforto constante, sendo de fato um convite a se perder junto de Emily nas águas turvas da incerteza. Vamos aproveitar aqui e continuar ainda no suspense. A Ilha das Sombras, filme sueco de 2023. Hoje está disponível na Google Play Filmes e TV, no Plex, ou para comprar e alugar no YouTube. David, um jovem aspirante a meteorologista, parte sozinho para uma ilha remota em busca de respostas sobre o misterioso suicídio do pai. Lá ele se depara com uma série de enigmas, uma carta em língua desconhecida, histórias sombrias sobre um antigo faroleiro e locais escondidos que tornam a sua jornada cada vez mais intrigante. A solidão de David é interrompida pela presença de Sarah, uma mulher de uma ilha próxima que o ajuda a desvendar parte do passado, embora suas intenções e veracidade de suas palavras permaneçam um tanto quanto duvidosas. Com atmosfera sombria e fotografia marcada pela noite, o filme mistura suspense e mistério, flertando com o sobrenatural antes de revelar uma trama mais humana. Apesar de um final apressado, o filme mantém o interesse até o desfecho, doloroso e poético. Assistam e nos contem nos comentários o que vocês acharam.
Vamos dar uma escapadinha do suspense de novo pra voltar pro terror. E dessa vez um terror da forma mais pesada e cruel possível. Eu tô falando de Subconscious Cruelty, que pode ser traduzido como crueldade subconsciente em português. O filme foi filmado em 1999 e vale aí a curiosidade de que ele foi banido ou proibido em pelo menos 90% dos filmes onde ele foi lançado. Os próprios produtores descrevem o filme como uma viagem aos abismos da mente humana para entender a capacidade de crueldade de todo ser mortal. Para vocês terem uma ideia, o filme tem cenas de órgãos genitais devorados, assassinatos de bebês, invocações malignas, perversão sexual, sacrifícios religiosos, enfim, quase tudo que pode fazer uma produção ser proibida tá nesse filme. Bom, agora tu sabe por que quase ninguém consegue assistir ele até o final. Muitos fãs do cinema agora e do cinema de horror de forma geral dizem que essa é uma obra-prima, assim, um filme atemporal, ousado, diferente, que precisa ser assistido. E assim, para vocês terem uma noção, o filme seria lançado oficialmente nos Estados Unidos, mas isso nem chegou a acontecer, devido a tanta polêmica. Então assim, ele foi cancelado antes de estrear nos Estados Unidos, numa época em que cancelamento nem estava na moda. Esse aí se puxou. E assim, como era de se esperar, esse filme aqui realmente não tá nos streamings, tá? Então tu vai ter que apelar pro Jack Sparrow aí. De vez em quando, algumas pessoas conseguem upar o filme temporariamente no YouTube, então não custa procurar, mas não é garantido. A gente encerra a lista de hoje com Não Estamos Sós, filme peruano de suspense com elementos de terror lançado em 2016. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na HBO Max e na Prime Video. Uma família se muda para uma casa isolada nos arredores de Lima em busca de um novo começo, mas logo se vê envolta em acontecimentos aterrorizantes. Ruídos estranhos, presenças invisíveis e o comportamento inquietante da filha mais nova revelam que algo sombrio habita o local, e ela parece ser o principal alvo. Quando o medo se torna insuportável, os pais recorrem a um sacerdote, mas o exorcismo revela segredos do passado e obriga todos a confrontar seus próprios demônios. Com apenas 76 minutos de duração, Não Estamos Sós aposta em um terror mais psicológico, sustentado por silêncio, escuridão e tensão gradual. O roteiro enxuto e as boas atuações tornam a experiência intensa e envolvente. Um bom exemplo de como o cinema de terror latino-americano pode ser simples, simbólico e mesmo assim muito eficaz. Assistam e nos contem nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes de terror e suspense para vocês assistirem. Se vocês gostaram, por favor, não esquece do like, da inscrição, de deixar um comentário. Ajudem a gente como vocês puderem, que a gente agradece demais. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!